Sejam bem-vindos. Estamos aqui no estúdio de podcast 281 do Centro Educacional Evangélico. Eu me chamo Amanda, sou coordenadora do Fundamental 2 pela manhã, professora do 5º ano à tarde aqui no Educacional Evangélico. Nós marcamos um encontro com o Sistema de Ensino Positivo. Eu vou apresentar para vocês a Graziela, que ela é uma das nossas consultoras aqui do Sistema Positivo, para a gente tirar algumas dúvidas que as famílias tenham, né, de acesso à plataforma. E então a gente marcou esse encontro. Graziela, por favor, se apresente. Olá, queridas famílias, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a professora Graziela Serafim, sou consultora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino e atendo o Centro Educacional Evangélico desde o ano passado. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o Positivo On. Não é mesmo, Amanda? É isso mesmo. Para a gente iniciar, eu quero passar aqui para vocês como que os alunos conseguem acessar o Positivo On pelo site da escola. Então, quando você acessar o site da escola, ele vai abrir assim para vocês. Então, ali em cima tem esses 3 ícones verdes. O primeiro é a loja online do Lico, que é onde vocês conseguem acessar os nossos uniformes, né? Ali é uma loja que está funcionando recentemente, então você consegue acessar a loja, ter ali os uniformes, tamanhos, valores e retirar apenas na escola. Ele está em funcionamento a partir dessa semana, então a gente aproveitou para mencionar isso aqui para vocês, tá? O segundo portal é o acesso de pais do EVN, onde você tem acesso ali à questão de notas e sistema financeiro. E o terceiro é o portal do aluno, que abre direto no Positivo On. Todos os alunos da nossa escola, eles têm um acesso ali. Se você não lembra a senha, você pode encaminhar no pedagógico, que eu consigo passar para vocês bem certinho, login e senha, e é ali que você acessa. Colocando login e senha, a gente abre o Positivo On e é aí que a gente inicia, então, a nossa jornada por aqui. Então, agora eu vou passar para a Grazi, ela vai passar para vocês bem certinho como que a gente começa a navegar pelo Positivo On. Vamos começar, então? Essa ferramenta ela é maravilhosa, a gente tem investido muito no Positivo On para facilidade dos professores, para facilidade dos alunos, para que a gente possa, de fato, ter um acompanhamento pedagógico, né? Das habilidades, das necessidades dos nossos estudantes. Então, vamos ver como que tudo isso acontece. Então, essa é a página inicial. Para a gente entrar no Positivo On, é necessário ter o login e senha. Ali, o meu login e senha sempre ficam salvos, né? Porque eu esqueço a senha. Então, é bem importante a gente ter esse cuidado, pais, de anotar a senha em algum lugar, às vezes ali na porta da geladeira, numa agenda. É claro que a escola ela tem como redefinir essa senha, mas isso acaba levando um tempo natural da própria escola, né? Então, é bem importante a gente ter esse cuidado de anotar a senha. O login ali a escola vai passar, no caso meu é o meu CPF, mas pode ser o nome do aluno, pode ser o e-mail, tem várias possibilidades aí de login. E aí, quando a gente acessa o Positivo On, essa é a página principal do Positivo On. Ela é uma página para o aluno, uma página bem mais clean, né, do que costuma ser para os professores. Ali a gente tem a possibilidade dos alunos colocarem os atalhos rápidos, então tem a possibilidade ali de trazer a estante de conteúdo, as avaliações, por exemplo. Teremos ali as agendas em que o professor ele pode colocar ali lembretes para os alunos, de que vai ter uma avaliação, de que precisa estudar algum capítulo, de que precisa trazer algum trabalho, então tem ali a agenda com que precisa ser entregue, né, pelo aluno. E ali a gente pode começar mostrando a estante de livros. Pode passar, por gentileza? Isso, é estante de conteúdos. Então, quando eu clico ali, eu tenho o diário de turma, eu tenho as salas virtuais, eu tenho a estante de conteúdos. A estante de conteúdos é o local onde estão hospedados todos os materiais didáticos. Pode passar para mim, por gentileza? Obrigada, Joel. Então, ali você veja, eu sou aluna ali, né, do 7º ano, então eu tenho todo o material do 7º ano hospedado na plataforma. Então, eu vou ter de todos os componentes. E eu, como estudante, eu posso clicar em um desses livros, e a partir do momento que eu clico em um desses livros, ele vai abrir ali por capítulos. Isso foi uma melhoria muito grande que a gente trouxe, né, para as escolas. Quem está mais tempo na escola sabe que antigamente o livro abria integral e a gente tinha que ficar passando página.
Agora não, agora ali eu tenho ali o volume um e eu tenho os capítulos de cada volume, né? O livro ali está dividido em 4 capítulos. Quando eu entro no capítulo um, eu tenho o livro didático, né? Referente àquele capítulo, eu tenho o livro de atividades e eu tenho outras propostas mais tecnológicas além do material. Então, ali a gente tem uma proposta interativa, né? Onde estão os animais, que é uma proposta ali de um jogo, e a gente também tem uma videoaula. Então, aquele aluno que, por alguma razão, precisou faltar ou teve dificuldade em conteúdo, ou mesmo quer retomar esse conteúdo de uma forma diferenciada, é possível fazer isso através da videoaula, né? Cada capítulo tem uma videoaula ali, trazendo os principais pontos que foram abordados naquele capítulo. Temos também a nossa aba de avaliações. Então, quando entramos ali na aba de avaliações, o aluno ele encontra tudo que foi hospedado pelo professor de tarefas, de lista de exercícios, de avaliações dentro da plataforma. Pode mudar, por gentileza? Obrigada. Então, quando a gente entra ali, a gente tem as avaliações que estão disponíveis, que são as avaliações em que o professor colocou e que estão dentro do prazo que o professor estabeleceu, geralmente aí de um dia para o outro, de um final de semana, às vezes uma semana inteira, dependendo da necessidade. A gente tem as avaliações programadas, que são as avaliações que ainda vão acontecer, e temos também as avaliações finalizadas. O que é interessante, pais, da gente fazer as avaliações dentro da plataforma, algumas tarefas dentro da plataforma. É claro que a plataforma ela não vai substituir uma avaliação física, mas a partir do momento que a criança ela realiza uma atividade dentro da plataforma pertinente ao capítulo, o professor, ele quando vai ter o feedback, né, quando ele vai fazer a leitura dessa avaliação, o próprio sistema traz para ele um olhar geral da turma. Então, eu vou dar um exemplo, o exemplo de língua portuguesa, né? Eu sou professora de língua portuguesa, então eu trabalhei com os meus alunos, sujeito e predicado, e propus a eles uma tarefa, uma avaliação formativa. Eles fizeram, propus no final de semana, eles fizeram. Quando eu chego na segunda-feira e vou conferir o resultado da minha avaliação, eu consigo ter um panorama geral da turma e um panorama individual de cada aluno para que eu possa personalizar o meu trabalho. Então, eu olho ali e percebo assim que a minha turma, de uma forma geral, compreendeu bem sujeito e predicado. Mas eu tenho alguns estudantes que tiveram dificuldade em compreender o sujeito. E o meu próximo capítulo vai abordar tipos de sujeito. Então, fica muito mais transparente para o professor esse olhar de que ele vai retomar com essas crianças os sujeitos, explicar a diferença entre sujeito, como que identifica, para seguir com o capítulo adiante. Isso a gente evita aquela situação em que o aluno não consegue perceber a própria dificuldade, o professor, com a questão da demanda do tempo também, não consegue perceber. A gente às vezes chega ali no final de um período, de um ciclo, em que o aluno ele não tem ali um rendimento que a gente gostaria, né? Então, como que a gente trabalha para que esse aluno ele tenha sucesso? Desde o primeiro momento, desde a primeira atividade. Então, a partir do momento que eu percebo que o meu aluno tem dificuldade, eu não avanço um capítulo seguinte sem antes retomar com ele todas aquelas habilidades, todas aquelas competências que são prioridades para a compreensão do capítulo seguinte. Então, por isso que é super importante que a criança em casa ela faça as atividades que são disponibilizadas pelo pai na plataforma. Uma coisa super importante é a tecnologia, né, gente? A gente sabe que a BNCC ela vem muito forte com essa questão da tecnologia. A gente tem que entender que a criança de hoje, o jovem de hoje, ele não é como a gente era, né? A maneira de ensinar que funcionava para a gente não funcionava mais para eles,
né? Hoje eles têm uma facilidade muito grande com a tecnologia. Hoje, às vezes, a gente chega em sala de aula e traz um assunto que eles já conhecem, que eles já viram, ou que eles viram na própria internet mesmo, né? Já viram, às vezes, uma história, assiste um canal de história com o pai. Então, nada que a gente traz acaba sendo muito novidade, né? Eles têm acesso a tudo, é diferente da nossa época, que a gente tinha aqui na biblioteca, lembra, Amanda? Fazer Uhum. trabalho, pegar um monte de livro. Agora não, agora tá tudo ali na palma da mão, Sim. literalmente. Então, a gente tem que trazer a tecnologia para que a gente possa dialogar com os nossos alunos da maneira como eles gostam, da maneira como eles compreendem, da maneira como eles aprendem. Então, a gente tem ali dentro do livro também QR Codes que vão trazer para a gente vídeos, que vão trazer para a gente jogos, que vão trazer para a gente a realidade aumentada, oportunizando que o conhecimento seja de fato significativo para esse estudante e que seja prazeroso também. Eu queria ouvir só um pouquinho, Amanda, aquela história que você estava me contando da tua filha, achei muito Tá. bacana. Então, na semana passada, né, aqui no Educacional Evangélico, a gente estava na semana de avaliações, né? A P1, a primeira avaliação do primeiro bimestre. Eu estava aqui compartilhando com a Grazi, que a minha filha está no segundo ano do Fundamental 1 aqui no Educacional Evangélico, e eu estava estudando com ela os conteúdos usando a tecnologia presente no sistema de ensino positivo. Então, a gente reviu os conteúdos ali, demos uma lida simples na apostila e eu vi que tinha alguns QR Codes. Então, a gente foi abrindo. Então, a gente viu vídeos, videoaulas, alguns jogos. Coincidiu até dela pedir pela manhã, no trajeto que a gente estava de casa até a escola, no carro, para ela continuar jogando. E eu achei que aquilo foi fundamental naquela primeira avaliação dela. Era a primeira avaliação dela, porque aqui na escola a gente inicia as avaliações a partir do segundo ano. Então, ela foi super mais confiante para fazer essas avaliações, porque a gente usou essas tecnologias que o sistema de ensino positivo nos fornece. Eu acho super bacana essa tua iniciativa, né? Eu acho que a nossa proposta com os nossos meninos e meninas é justamente essa. Isso. É mostrar que aprender é bom, aprender é gostoso, que é um desafio, mas ela vem motivada porque ela vem jogando. Acho que isso contribui muito para diminuir a ansiedade, principalmente por ser a Sim. primeira avaliação, né? A criança ela vem mais tranquila porque ela vem confiante e ela vem, poxa, agora eu vou vai ser gostoso fazer essa avaliação, vai ser prazerosa essa Uhum. avaliação, porque eu estudei de uma forma prazerosa também. Então, acho que as tecnologias elas contribuem muito para que o aluno ele realmente, assim, ele tenha o interesse mesmo, né? Ele realmente goste daquilo que ele está aprendendo. Então, temos ali essas tecnologias todas no material. E elas vão aparecer, gente, dentro do próprio livro. Além do que a gente tem hospedado dentro da plataforma, a gente tem ali dentro do próprio livro, né? Então, ali, por exemplo, a gente traz dentro de língua portuguesa um áudio do Vila Lobos, por exemplo, né, que faz, que está em consonância com o que foi estudado, né, pelo professor com a turma, e traz um áudio ali que vai trazer a compreensão desse estudante, porque não adianta só a gente falar de Vila Lobos se a gente não trouxer um áudio, se a gente não trouxer uma canção, se a gente não colocar essa criança de fato nesse universo que o tema estudado, né? Então, assim, vale muito a pena, acho que a gente tem que realmente aprofundar, acho que é importante essa imersão que os QR Codes trazem para a gente daquilo que está sendo estudado. E aí, seguindo lá, né, a gente tem também, ali a gente tem, eu trouxe para vocês o exemplo de uma página de ciências que traz ali uma experiência que é super legal. Eu me lembro quando eu era criança, né, adolescente, e o que eu gostava muito de ciências era de fazer as experiências, porque eu queria entender mesmo aquilo que estava sendo passado, né? Vamos ver se é verdade isso que o livro está dizendo, e a experiência comprovava que sim. Eu gostava muito. E aqui a gente traz uma possibilidade ali da criação ali de um relógio solar. E a gente tem um vídeo ali explicativo, né, para que a criança ela de fato ela possa compreender com a criação desse relógio solar e que de fato quando a gente vivencia a experiência, ela acaba sendo mais significativa, né? Então essa é uma proposta que a gente traz também dentro do material. Além disso, a gente tem ali
ninguém cria de barriga vazia. Então, ali, uma proposta ali de língua portuguesa também, eu acabo sempre puxando a sardinha para o meu lado, eu brinco, né? Porque eu acabo trazendo muita coisa de língua portuguesa. Mas a gente tem ali, falando um pouco sobre a questão ali do movimento do manifesto antropófago da Tarsila do Amaral e traz para a gente a gamificação. Então traz o jogo, que é aquele exemplo que a Amanda deu, né, da filha dela quando estava vindo para a escola para realizar uma avaliação. Então a gente tem ali um jogo, que muitas vezes é um quiz ou é um joguinho de criar tabela, dependendo ali do componente, que auxilia a criança a colocar em prática também tudo aquilo que foi aprendido. A gente sabe que eles gostam de jogar, né, gente? Então, assim, a gente tem que trazer para a gente aquilo que é positivo, né? Eles gostam de jogar, então vamos jogar, mas vamos jogar um jogo que tem a ver com o que a gente está estudando, né? E isso motiva os estudantes, isso traz para eles ali estratégias, eles começam a refletir, porque eles não querem perder, né? Então, eles querem jogar, eles querem ganhar. Então, ali dentro do material também a gente tem propostas gamificadas, né? Que é uma metodologia ativa também super bacana para a gente usar com os estudantes, né? A gamificação é uma proposta bem inovadora e bem tecnológica também, então ela está presente ali no material. E temos também a realidade aumentada. A realidade aumentada também é um recurso tecnológico que a gente traz para que o aluno também ele possa vivenciar mais experiências. A gente tem muito essa proposta da aprendizagem significativa. A gente tem muito essa proposta de que assim a gente aprende lendo, a gente aprende lendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende ouvindo. Mas se a gente aprender com a mão na massa, a gente aprender vivenciando, a gente aprender colocando tudo em prática, faz toda a diferença para os nossos estudantes, né? E ali a gente tem a realidade aumentada também trazendo a tecnologia, também trazendo essa possibilidade. Então, ali a gente tem essa realidade aumentada, ela precisa ser baixada, tá? Dentro ali eu trouxe ali o Google Play, né? Mas, enfim, uma loja aí virtual para que possa ser baixado ali alguns aplicativos. E aí, a partir do momento que a gente baixa o RA, né, que é como a gente chama carinhosamente, a gente tem outras possibilidades também dentro do próprio material. Então, pode passar, obrigada. Então, olha lá, a gente tem, por exemplo, ali trazendo a evolução industrial. Então, a gente tem ali um capítulo que fala sobre essa questão e ela vai trazer ali, quando o aluno ele coloca com a câmera do celular ali na realidade aumentada, ela vai trazer maiores informações adicionais por estudante. Então, como a gente está falando ali da questão da indústria, então vai trazer curiosidades, vai trazer a possibilidade de olhar uma máquina, por exemplo, né? E quantos botões e quantas coisas tem, como que tudo isso funciona, né? E quanto é importante o profissional que trabalha nessa área, por exemplo. Eu acho que isso acaba trazendo, sabe, Amanda, um olhar também do aluno do que ele vai ser quando ele crescer. Porque quando ele vê na prática, né, ele se encanta, né? Então, Sim. aquele aluno que ele quer, por exemplo, ele pensa em estudar engenharia, mas o que é engenharia, né? Porque na nossa época a gente não tinha essa experiência toda, a gente tinha uma vaga ideia do que era o mercado profissional. E aqui a gente está trazendo a questão também olhando muito para isso, né? O aluno ele vai ter um olhar, ele vai ter uma experiência que vai trazer para ele também o que é o mercado profissional, por exemplo, de uma engenharia, né? De uma indústria, né? Para que ele possa, de repente, desperta nele esse interesse e ele descobre que é isso que ele quer fazer mesmo, enfim, né? Quando sair da escola, quando ele nos deixa. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço muito a atenção, eu agradeço muito o convite da Amanda. Acho que o Positivo On é uma ferramenta assim inovadora, acho que é uma ferramenta que traz muito apoio para a gente, assim, tanto para nós educadores quanto para os estudantes. Estamos à disposição, então assim, a Amanda tem o meu contato, qualquer dúvida, contem comigo, Amanda conte comigo também. Importante ter login e senha de mais uma vez, gente. Login e senha anotado na porta da geladeira, na agenda, naquele grupo do celular, às vezes, que a gente cria da gente com a gente mesmo, né? Para Sim. botar ali todas as informações. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.
Grazi, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Esse vídeo ele vai ficar aqui gravado, né? Se você precisar, você pode acessá-lo novamente para você ver certinho como que acessa, né? A Grazi veio no início do ano, fez uma formação com toda a nossa equipe, então os professores têm acesso de como lançar, de como acessar. Então, isso tudo foi instruído para a nossa equipe, né? Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas, porque o positivo ele vem para nos agregar a nossa prática pedagógica, mas ele tem sido muito presente no nosso dia a dia aqui na escola. Então, acho que esse vídeo ele vai nos ajudar e nos auxiliar aí para qualquer dúvida que venha surgir. Mas eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.